Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Me chamo Aderaldo Silva, sou coordenador da pela COFASP do projeto Bahia Produtiva, que compreende o território de identidade de Piemonte da Diamantina. Estou aqui para compartilhar com vocês essa videoaula, videoinstrução, esse bate-papo, chamem como vocês quiserem. E essa ação ela faz parte da Até a Distância, do plano emergencial ligado às atividades do Bahia Produtiva. E para iniciar minha contribuição com esse plano emergencial, escolhi um tema ligado à produção de hortaliças. Basicamente, a gente vai estar trazendo aqui informações que estarão ligadas à produção tanto no viés orgânico, no convencional e no agroecológico. Quero trazer para vocês aqui algumas informações e deixar claro que inúmeras outras informações poderão ser adquiridas em outros canais, em outras fontes de pesquisa, né? Porque falar de produção de hortaliças é um tema muito amplo e muitas vezes particular, porque as famílias elas têm, cada uma acaba tendo o seu jeitinho. O que eu estou querendo aqui é trazer um norte, dar uma equilibrada em entendimentos, em conceitos. Espero que vocês gostem, tá bom? Inicialmente, a gente precisa trabalhar alguns conceitos. E o primeiro que eu trago para vocês aqui é o que seria produtos orgânicos. É importante a gente saber o que são produtos orgânicos para poder saber decidir. Vamos lá. A Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, ela trouxe a definição de agricultura orgânica de uma forma bem ampla. No seu artigo 1º, ela diz o seguinte: considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e econômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência da energia não renovável e empregando também, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiação ionizante em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização. E a proteção do meio ambiente. Então, a questão do orgânico, ela traz muito essa questão de produzir de forma ecológica. Ela traz o ecossistema, o ambiente, como um fator que deve ser preservado. E outra questão legal ligada aos produtos orgânicos, que está marcado que a gente precisa ter entendimento, é a portaria interministerial número 328, de 29 de outubro de 2012. Por quê? Ela trata do funcionamento da CNAPO, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Ela institui a participação social, popular, nas questões ligadas à produção orgânica. Que, afinal de contas, é importante a gente garantir a participação social, até porque toda e qualquer política pública ou ação governamental, ela é para a sociedade. Então, nada mais justo e correto que a sociedade faça parte dessas decisões, desses planejamentos, né? Vamos lá. E os produtos agroecológicos? Tem alguma diferença? A gente precisa também pensar isso. Porque um produto orgânico, ele nem sempre poderá ser agroecológico. Agora, um produto agroecológico sempre será orgânico. Isso é uma premissa. Então, a gente precisa também ter esse entendimento. O produto agroecológico, eles vão além de produtos naturais sem os agrotóxicos, sem os transgênicos e fertilizantes sintéticos. Ele é resultado de uma agricultura baseada em práticas sustentáveis, buscando equilíbrio ecológico e respeito ao homem e mulher do campo, jovem ou não. Uma coisa que a agroecologia traz como pilar é a questão do respeito
a gênero. Por exemplo, equidade, quando a gente está falando de questões de gênero, a gente está falando, que eu posso citar aqui, questão da agroecologia, equidade de gênero, por exemplo. Significa o seguinte, eu tenho 10 vagas de emprego, eu tenho 10 posições para trabalhar. A agroecologia diz, contrate 5 homens e 5 mulheres. Por quê? Porque a gente precisa dar oportunidades para ambos os sexos. A gente não, por exemplo, trabalhar... eu não vou botar a mulher para capinar, não vou contratar uma mulher para capinar, porque o trabalho dela pode não ter o mesmo rendimento, não terá, pode não, as pessoas não falam pode, não terá o mesmo rendimento de um homem. Disse, rapaz, eu já trabalhei, eu já tive a oportunidade de conviver com mulheres que dão de 10 a 0 em homens, na capina, carregando peso, pensando, planejando, administrando. Então a agroecologia nos obriga a ter esse entendimento, a ver essa verdade que a sociedade patriarcal muitas vezes nos cega e não nos deixa ver isso, né? Então é basicamente isso, ela traz muito essa questão do respeito do gênero, do respeito cultural, a gente precisa dessa contextualização nas produções e a agroecologia ela vai além dos orgânicos. Claro, se a gente chegasse num ponto de sociedade onde a gente tivesse só produtos orgânicos e agroecológicos, seria um sonho, mas a nossa população, a nossa sociedade, ela precisa se transformar muito para que essa realidade aconteça. E a transformação vem de cada um de nós. A gente precisa, por mais que não sejamos produtores, a gente precisa ter entendimento de consumidor. E saber esses conceitos é muito importante para que a mídia não nos manipule. E os produtos convencionais? Como que é? Como seria? O que é que a gente pode dizer? Basicamente, consiste em produções com adoção de práticas criadas a partir da Revolução Verde, ali no ano de 1964, sendo um modo agrícola que prevalece que a busca na maior produtividade. A meta é produção, por cima de pau e pedra, produção. E ela utiliza a utilização intensa de insumos externos, os adubos, os venenos, os agrotóxicos ou defensivos agrícolas, seja lá como você queira chamar, não são produzidos dentro da propriedade, sempre vem de fora, todo ano, todo mês, toda semana você tem que estar adquirindo, então você é refém do sistema capitalista. O que a curto prazo traz resultados econômicos viáveis, com certeza. A gente pode observar que a produção convencional, a curto prazo, algumas vezes, muitas vezes, a gente também tem que parar de reforçar isso, algumas vezes pode até ser maior que a produção orgânica ou agroecológica, mas a partir do momento que o sistema agroecológico ou orgânico está estruturado, está equilibrado, porque tem a fase de transição, que a gente vai falar em outros temas, quando está equilibrado esse sistema de produção agroecológica, ele produz tão quanto o sistema convencional. Produz tão quanto, a gente tem que parar de reforçar isso, que a produção agroecológica ela é menor, ela é inferior, ela vai dar um fruto com melhor qualidade, uma hortaliça com menor qualidade. Isso é a mídia que bate. Isso é um senso comum muito prejudicial. Porém, a questão do convencional, a longo prazo, ele traz danos ambientais, que podem não ser contabilizados pelos seus adeptos. São inseridos aparatos tecnológicos e substituição da mão de obra humana. Quer dizer o quê? A longo prazo, o que a gente vai ter com essa inserção dos transgênicos? A longo prazo, tanto veneno, tanto adubo sintético jogado na natureza, produzido e jogado na natureza, aonde vamos chegar com tudo isso? Um outro pilar da agroecologia é a garantia de gerações futuras. Vocês acham que do jeito que a gente está plantando, criando, produzindo, a gente chega longe? Eu não tenho essa certeza, né? O que eu sei é que quanto mais a gente se entender como um organismo que faz parte de um bioma maior e que a gente tem a responsabilidade, porque, afinal de contas, a gente fala que somos racionais. A gente precisa entender que a gente faz parte de um bioma e que esse bioma a gente não controla... que a gente faz parte de um ecossistema e que a gente não controla esse ecossistema, a gente faz parte dele, a gente precisa entender que a gente é parte e não possuidor ou controlador. E a questão do aparato tecnológico é que as produções convencionais, elas obrigatoriamente fazem muito uso da mecanização, né? A mecanização, a biotecnologia, tudo isso
são marcas registradas dos produtos convencionais. E vocês podem ir por lógica, né? Imagine se for para poder você fazer uma capina, por exemplo. Um trator consegue capinar, consegue roçar quantos hectares em um dia? E um homem, quantos hectares? Então, para o produtor que está visando essa produtividade a curto prazo, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, para ele é muito melhor colocar um trator do que um homem trabalhando. Então, gradativamente, a substituição humana nos trabalhos é uma realidade. Isso também é característica dos produtos convencionais. Então, aí a gente basicamente é o seguinte, né? São esses quatro elementos que definem a produção convencional. Inicialmente, a gente coloca aqui o uso de maquinário, né? Em todas essas fases, principalmente na questão da preparação do solo, plantio, né? Vem aqui a questão da adubação mineralógica, que os produtos convencionais têm uma marca desse uso da adubação, né? Dos cloretos, dos superfosfatos, das fórmulas 4414, 101010. Vem a monocultura, isso aqui é uma plantação de cebola ali no município de Mirangaba, no povoado Lagoa do Peixe. E esse aqui é uma aplicação de defensivo, né? Defensivo ou agrotóxico ou veneno, seja a forma que vocês têm entendimento de chamar. E a gente deixa aí esses quatro itens como característico da produção convencional. Bem, aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a horticultura, a olericultura em si. Trabalhar uns conceitos, como eu disse inicialmente. A gente precisa conhecer alguns nomes, alguns conceitos para poder interagir. Quando a gente fala quem planta horta é horticultor, plantar hortaliça, você é horticultor? Também. Mas o termo mais adequado a você estar falando de quem planta hortaliça, na verdade, é olericultor, porque horticultura é um termo muito mais abrangente. O termo horticultura, ela engloba a olericultura, que é essa produção de hortaliças, né, seja bulba, ao longo do vídeo aqui a gente vai discutir isso. A horticultura, ela abrange a olericultura, a fruticultura, a floricultura, a produção de cogumelos e as plantas medicinais e condimentares. Então eu quero que vocês entendam. Horticultura é quem pratica horticultor é quem pratica qualquer uma dessas atividades. E aí, cada atividade recebe seu nome específico, né? Olericultura, produção de hortaliça, fruticultura, produção de frutas, cogumelos, floricultura, e aí as plantas medicinais e condimentares, que elas acabam sendo englobadas juntas, porque muitas vezes uma planta medicinal ela pode ser condimentar e vice-versa. É bem importante a gente estar verificando esse conceito. Então, já que o assunto aqui é produção de hortaliça, dentre esses conceitos que a gente acabou de colocar aqui, vamos especificar com um pouquinho mais de detalhe a olericultura. E a olericultura seria o quê? Que é importante a gente também conhecer a nomenclatura. É derivado do latim olus, que significa hortaliça, e colere, que significa cultivar. Então, basicamente seria o seguinte: cultivo de certas plantas de consistência herbácea, geralmente de ciclo curto e tratos culturais intensivos, cujas partes comestíveis são diretamente utilizadas na alimentação humana, sem exigir industrialização prévia. Né? Então a gente coloca aí o alface, a gente coloca a alface, a gente coloca aí tomate, pimentão, pepino, brócolis, couve-folha, couve-flor, todas essas que vocês conhecem. E também a gente não precisa conhecê-las, o que hortaliça é um termo técnico, que é a mesma coisa das verduras e legumes que popularmente são conhecidas. Muitas vezes chega para um produtor, você não precisa chegar lá, Dona Maria, você conhece o termo hortaliça, ou qual é a hortaliça que você produz? Não, a Dona Maria muitas vezes vai saber que
é verduras e legumes. E aí, ao longo da sua intimidade com o produtor, ao longo das suas atividades, você vai inserindo aqui e ali um termo mais técnico. Isso faz parte da prática, não é obrigatório, porque afinal de contas, como a gente colocou lá no início, a gente precisa respeitar as questões culturais. Se Dona Maria quer chamar de verduras e legumes, chame de verduras e legumes, viu? Mas é bom a gente ter sempre uma opção a mais. Olha, a Associação Brasileira de Produtores de Hortaliça também pede que, além dessas que eu falei, seja acrescentado a melancia, o melão, o inhame, o morango, a batatinha, a batata doce, nessas hortaliças. Elas também são consideradas hortaliças. Ah, mas Aderaldo, o pessoal considera a melancia como fruticultura. E aí é onde eu volto a dizer, né? É uma questão de conceito. A melancia também entra nessa questão de hortaliças, viu? E a gente tem alguns tipos. As sementes, que são ervilhas, são as vagens de modo geral, e também o milho, tem um tipo de milho específico que a gente consome ele in natura. Tem também as folhosas, que aí entra alface, entra coentro, entra cebolinha. Tem os frutos, né, que vem o pimentão, o tomate, vem também o pepino, a própria melancia, o próprio melão, são frutas. O maxixe não, o chuchu, que está mostrando aqui na foto. Vem também as flores, que aí é o couve-brócolis, o couve-flor, que a gente coloca como hortaliças do tipo flores. E vem as hortaliças do tipo raiz. Eu acredito que seja interessante também a gente estar falando um pouquinho do contexto histórico, né? Da onde vem esse hábito da gente estar consumindo hortaliças. E eu trago para vocês aqui uma linha do tempo básica sobre os principais pontos, né, do consumo de hortaliça. Em 1500, se faz o primeiro registro do consumo de mandioca pelos índios tupiniquins. Então, a referência bibliográfica que a gente tem mais antiga, registrada, é em 1500, por essa etnia indígena. No século seguinte, no século VII, que foi o período marcado pela escravidão, né, veio a introdução do inhame e do maxixe por parte desses escravos, que quando foram trazidos para cá, obviamente também trouxeram sementes, né, e aí seus modos alimentares. Em 1940 foi criado o primeiro programa de melhoramento genético com alho e cebola pelo Instituto Agronômico de Campinas. Em 1975 foi marcado pela criação das centrais de abastecimento, as famosas CEASAs, né, que são distribuídas aí ao longo de todo o país. E em 1975 foi o início das atividades da Embrapa Hortaliças. É importante a gente também fazer um destaque dentro da olericultura, que ela também pode ser chamada como plantação de empregos. Por quê? Vocês sabiam que 7 milhões de ocupações diretas e indiretas são criadas pela olericultura e que essa movimentação trabalha aí um recurso financeiro na casa de 25 bilhões? De acordo com o IBGE, a gente busca essas informações. E isso, quando você faz a seguinte comparação: a cada 10 hectares cultivados com hortaliças, são empregadas cerca de 25 pessoas. Se essa mesma comparação for feita com a soja, o algodão ou milho vai gerar apenas um posto de trabalho. Significa que onde poderia estar 25 pessoas trabalhando, apenas uma está. Não digo que a gente só vai produzir hortaliças. Geraldo, a gente não vai produzir outra coisa? Não, é apenas uma comparação aí que a gente faz. Bem, agora vamos conhecer um pouquinho dos tipos de hortas, né? Se a gente está falando de hortaliças, é interessante que a gente também caracterize alguns tipos, porque a gente tem como evidenciar algumas diferenças. De que forma? A depender da finalidade, seja para o consumo próprio, produção comercial, e considerando também as necessidades do mercado.
podem ser implantados diferentes tipos de horta com diversos graus tecnológicos, classificados da seguinte forma. Primeiro, horta caseira. O segundo, horta comunitária. O terceiro seria uma horta escolar ou institucional. E o quarto seria a horta comercial, pequena ou grande horta comercial. Vamos entender um pouquinho de cada uma delas. A horta caseira tem esses pontos básicos aí a ser observado, que seria um cultivo de grande variedade de hortaliças em áreas reduzidas. Apesar da área ser reduzida, a gente também destaca que é uma variedade muito grande e aonde tem poucos pés, um de cada um, né? 3, 4 pés de alface, já tem um moinho de coentro, uma leirinha, uma fileira de cebolinha, e aí o que caracteriza é o espaço e a grande variedade. A mão de obra é familiar e geralmente desconhece as técnicas especializadas de cultivo. Como eu falei no início, tem um jeitinho próprio de fazer a sua horta. Muitas vezes não usa tecnologias de ponta. Isso não é característica da horta caseira. E evita-se o uso de defensivos agrícolas. Até então, eu desconheço se isso é uma prática dentro das hortas caseiras, né? O uso de defensivos agrícolas, os venenos. Já a horta comunitária tem no seu perfil a interação de várias pessoas ou famílias, onde essas pessoas ou famílias elas dividem os trabalhos e as despesas de toda a atividade. O cultivo é de grande variedade de hortaliças, de acordo com o hábito alimentar das famílias, ou seja, planta-se o que cada família tem afinidade ou tem vontade em seu hábito de alimentação. Evita-se também o uso de defensivos agrícolas nessas produções. No caso da horta escolar ou horta institucional, ela traz essas características tanto da horta caseira, tanto da horta comunitária, porém ela tem uma finalidade didática, educativa nas escolas e também serve para abastecer instituições. Por exemplo, orfanatos, asilos costumam ter ou deveriam ter a horta como uma fonte de produção de alimentos, porque a partir do momento que essas hortas elas têm a função primeira didática, mas elas têm a função de produção de um alimento, né? E também vem a grande diversidade de hortaliças. Mas essa questão, a horta institucional ou escolar, elas costumam ter um tamanho muito maior do que a horta caseira e tem um tamanho similar à horta comunitária. Aí vem a pequena horta comercial. Ela visa complementar a renda da pequena propriedade, ou mesmo em casas com quintais grandes. O produtor decide, tem um espaço lá e fala, eu vou montar uma estufa para eu produzir hortaliças e eu vender, que eu acho que na minha comunidade é interessante, quase ninguém produz hortaliças, então eu vou produzir para poder comercializar. Já produzo para consumo, então eu vou produzir para comercializar. E também tem pessoas com terrenos urbanos que têm quintais grandes, dá para implementar, dá para colocar uma horta para poder vender as hortaliças, além do consumo, né? Empregam mão de obra mais aperfeiçoada e equipamentos mais sofisticados, porque a partir do momento que você encara a produção de hortaliça com um viés de mercadoria, é interessante que você traga esse aperfeiçoamento técnico, né, de equipamentos, porque afinal de contas você já vai estar lidando com um volume maior de produção e é interessante que você comece a padronizar, que você comece a trazer o incremento de tecnologias para que a gente possa assegurar essa produtividade desejada. E geralmente usa agrotóxico, mas não é regra, né? Porque a gente vai ver exemplos mesmo no final dessa discussão, desse bate-papo aqui, a gente vai ver algumas vivências que eles têm uma pequena horta comercial e não usam o agrotóxico. Aí vem a grande horta comercial, que traz todo aquele viés convencional. É a principal fonte de renda do agricultor ou da propriedade. São especializadas em no máximo 3 hortaliças, porque a olericultura ela tem uma imensa gama de hortaliças. E é interessante, no caso da horta comercial,
que é esse viés, ela não consegue abranger essa diversidade. Ela fala, então, já que eu não posso produzir de tudo um pouco, que não é o meu objetivo, eu vou me especializar em determinada hortaliça, que aí ele traz que é no máximo 3. E o uso é intensivo de adubação mineral e de agrotóxico, como a gente está colocando aqui, ó, essa foto, você pode ver, olha, bem característico de monocultura. Às vezes as pessoas pensam, a gente só fala de monocultura na soja, no milho, no algodão. Não, existem grandes extensões de monocultura de hortaliças, como a gente vê, olha esse tapete verde aqui, isso aqui é tudo alface, né? Pode observar aqui. E eu coloquei essa figurazinha aqui das moedas, simbolizando o objetivo principal é o financeiro. Eles lidam com esse tipo de produção, principalmente com o viés financeiro. E aí, a gente trouxe os tipos e agora a gente vai falar um pouquinho das características básicas da olericultura. A primeira seria o caráter intensivo. De que forma? É quanto à utilização dos solos, os tratos culturais, a mão de obra e os insumos. Como geralmente são plantas de ciclo curto, elas são muito dinâmicas. Elas exigem um trabalho muito mais intenso. A utilização do solo é mais intensa, porque dentro de um período, por exemplo, de 3, 4 meses, você pode plantar tantas hortaliças que às vezes aquele uso ali é bem dinâmico, bem intenso. Os tratos culturais, a olericultura, ela pede que a atenção seja diária. Ela exige tratos culturais diários. O manejo é diário, você tem que estar no pé da produção. E o que a gente pode colocar também, eu trago essa horta aqui, né, de um canteiro econômico, e trago essa outra imagem aqui num cultivo de canteiros a céu aberto, que aqui é o protegido, e aqui é cultivos em céu aberto, mas a intensidade é a mesma, né? O caráter intensivo é o mesmo. Olha a diversidade de plantas que está sendo produzida ao mesmo tempo. Aqui os ciclos biológicos estão a todo vapor. Também a questão do tamanho reduzido da área, mas com o uso intensivo de espaço e de tempo. Quando a gente fala horta, a gente sempre lembra de um canteirinho de 1 metro por 10, a gente sempre lembra de um cantinho assim, mínimo, né? A gente sempre lembra, quando fala horta, a gente sempre lembra uma coisinha pequena, mas não necessariamente. Mas se comparada a outras produções, a produção da olericultura, ela traz essa característica de um tamanho reduzido de área, mas com o uso intensivo de espaço e tempo. Porque muitas vezes as hortaliças elas são produzidas de formas consociadas. Então eu tenho um canteiro, tudo bem, eu tenho um canteiro lá de 1 por 10, mas nesse canteiro eu consigo semear ao mesmo tempo alface, cebolinha, coentro, cenoura, beterraba, agrião. Eu consigo semear, otimizar esse espaço. Eu consigo, ao longo que a alface elas são 45 dias, o coentro 30, 35 dias, um rabanete 20 e poucos dias. Então, ao mesmo tempo que eu estou intensivando a minha produção, eu também estou aproveitando melhor o meu espaço. E agora eu trago, sabendo dessas duas características principais das hortaliças, eu trago para vocês a seguinte pergunta. Agora eu estou falando mais especificamente das atividades nos nossos grupos produtivos, né? Por que se plantar hortaliças? A gente trabalhou agora esses conceitos de hortas orgânicas, convencionais, a gente trabalhou lei, a gente trabalhou tipos, tudo mais. Mas vocês aí que estão trabalhando com os grupos produtivos ligados ao edital do Bahia Produtiva, por que produzir hortaliças? A gente precisa fazer essa pergunta para nós mesmos. Primeiramente, é uma oportunidade de produzir alimentos saudáveis. A gente precisa entender e também ajudar os produtores familiares a entender que a produção de hortaliça ela tem que ter o primeiro objetivo, que é produzir alimentos saudáveis. A gente precisa estimular a segurança alimentar e a soberania alimentar. A segurança alimentar garantindo alimentos saudáveis para aquele produtor.
ele precisa, aos que não entenderam, a gente precisa buscar fazer com que eles despertem esse entendimento que nem tudo é financeiro. Claro, a gente precisa trabalhar essa questão financeira, porque a gente não planta um celular, a gente não planta um notebook, a gente não planta uma moto, mas ele precisa entender que quanto mais a gente produzir nossos alimentos, mais a gente é refém de um sistema. Então, a gente tem que produzir alimentos. A partir do momento que a gente produzir esse alimento, a gente garantir a segurança e a soberania alimentar, aí a gente vê que é uma boa alternativa de geração de renda e trabalho nesse meio rural e mesmo nas cidades. Mas a gente primeiro fez uso como alimento, e aí a partir do momento que a gente vai se especificando, se especializando, a gente vai nos conhecendo dentro da atividade, aí a gente, poxa, eu estou conseguindo produzir de forma legal para minha família está se alimentando muito melhor, eu não estou dependendo muito do preço lá, como a gente viu aí, né, o tomate a R$ 15, se eu produzo meu tomate, então essa oscilação de mercado eu não preciso me preocupar. Mas também agora, minha produção, eu já estou tão especializado na minha produção que eu acho que é a hora da gente começar a ver isso como uma geração de renda. Aí eu sugiro que você estimule após esse entendimento primeiro de como alimento saudável. E eu coloco para vocês, eu estou trazendo esse viés orgânico porque basicamente a gente não trabalha com grandes hortas comerciais, a gente não trabalha com produto convencional, né? Nos nossos empreendimentos, nos nossos grupos produtivos, na nossa realidade, a gente trabalha bem mais na produção orgânica de cunho agroecológico, né? Então vamos nos ater mais nesse viés. E o que é a produção orgânica de hortaliças? Lembre lá do conceito inicial que a gente trabalhou da produção orgânica. De forma simples, é uma maneira de plantar e cuidar das hortaliças com técnicas que não poluem a terra e a água, não contaminam as plantas, nem os plantadores e os consumidores. São usados adubos orgânicos e não há uso de produtos químicos, que aí seria a adubação, né, a adubação mineralógica e os defensivos, os agrotóxicos. Podemos dizer que é uma maneira de cultivar imitando a natureza, mas com o uso de modernas tecnologias. Porque imitar a natureza, ser amigo da natureza, não necessariamente isso seja um sinônimo de atraso tecnológico, não. Nós podemos fazer uso de técnicas de irrigação, nós podemos fazer uso das tecnologias relacionadas à embalagem, podemos fazer uso de tecnologias de conservação, de industrialização de determinadas hortaliças. A tecnologia ela faz parte. Usamos a tecnologia para... A gente está fazendo... A tecnologia hoje, o celular, as redes sociais, é muito importante. A gente está estimulando o uso dessas tecnologias, principalmente para comercialização. Os produtores que estão produzindo, já estão nesse patamar de comercialização, a tecnologia é super importante para estar apoiando esses pequenos empreendimentos. As redes sociais estão aí para a gente conversar com outras pessoas, construir teias de conhecimento, de saberes, de vivências, de consumo. E para que a gente possa nortear os nossos trabalhos, tem algumas bases dessa produção orgânica que a gente precisa estar observando. A produção orgânica de hortaliça, ela deve ser feita seguindo um conjunto de orientações, basicamente são as seguintes. Trabalhar a terra como um organismo vivo. A gente tem que entender que o solo, ele é sim um organismo vivo. Essa primeira imagem aqui mostra de uma forma bem simplificada o processo de formação dos solos. Desde a rocha-mãe, passando por intemperização, né, processos químicos, físicos, e aí foi construindo camadas superficiais de solo, e aí vieram a instalação de bactérias, fungos, e aí veio as plantas, até formar um solo maduro, aonde ele traz uma camada rica em humus, que seria essa camada mais fértil do solo, né? Podemos também dizer que ele é um organismo vivo porque nele
abrange a macro e microfauna, uma macro e uma microfauna, que seria a macrofauna seria os insetos, seria minhocas, né? E já a questão da microfauna seria os fungos, as bactérias. Essa foto aqui ilustra de uma forma muito rica a dinâmica de um solo. Olha o tanto de ser vivo que tem aqui. E às vezes as pessoas não veem isso, que o solo é um organismo vivo. Quando você queima, não, vamos ter uma capineira ali, em vez da gente trabalhar ela roçando, em vez de a gente trabalhar de uma forma sem o fogo, vamos meter fogo. Vamos colocar fogo ali e esquece dessa dinâmica fantástica que tem o solo para a manutenção da fertilidade, para a manutenção da estrutura física e química, né, do solo. Esquecem que o solo ele é um organismo vivo. E a gente pode observar que a partir do momento que a gente respeita esse solo como um organismo vivo, a gente vai ter condição de interagir da melhor forma com ele, né? Extrair dele produtos que muitas vezes, se a gente não tiver esse entendimento, a gente não vai conseguir. E o outro pilar seria promover diversificação de plantas. Pessoal, chega de a gente pegar um canteiro, plantar só alface, pegar um canteiro, plantar só cebolinha, só isso, só aquilo. Não, vamos perder esse medo, vamos misturar. Será que vai dar certo? Vai sim, vai por mim. As hortaliças, elas gostam desse coletivo, dessa interação. Elas criam micro ecossistemas que elas se entendem. E a gente também tem que parar de querer padronizar as produções agrícolas e pecuárias dos agricultores familiares. A gente tem que parar de pensar que a alface saudável é aquela que tem enorme, ela é toda padronizadazinha. Não. Muitas vezes uma cabeça de alface menor, mordidinha por um bichinho, por uma lagarta, ela é saudável. Ela é saudável, só porque ela está ali, o tamanho e a coloração dela muitas vezes não é padronizado, não significa que ela não tenha saúde. E eu trago para vocês aqui uma imagem da Fazenda Bela Vista, que ele faz sistemas de produções com essa diversidade de plantas com uma facilidade imensa. Demorou para ele chegar nesse patamar, mas foi testando, foi errando, persistindo, que ele chegou nessa diversidade. Nesse canteiro aqui a gente pode observar alface, a gente pode observar coentro, cebolinha, agrião, a gente pode observar aí misturado. E todas as plantas têm um excelente padrão de qualidade. Já aqui eu trago a questão da monocultura dentro da produção de hortaliça. É uma produção de pimentão, onde o produtor optou pela monocultura, e aqui ele usa tanto adubação mineral quanto os agrotóxicos, ele usa aqui bastante. Esse outro exemplo, porque a gente tem que estimular essa realidade nos nossos grupos produtivos, nas nossas comunidades, nas nossas redes. A gente tem que estimular essa realidade de diversificação. E já esse padrão de monocultura, a gente precisa estimular. Aqui é uma plantação de cenoura. Olha, a questão do uso de tecnologias que eu falei. Aqui a gente pode observar que ele está usando um sistema de irrigação por microaspersão. Aqui na monocultura também, nessa outra também, a gente pode observar aqui, ó os micros aqui presente. Então, a gente tem que parar de pensar, de colocar que a agricultura familiar, de base agroecológica, orgânica, ela é uma agricultura que não usa tecnologia. Pelo contrário, se engana. A gente usa a tecnologia sim, a gente tem que fazer uso da tecnologia, mas essa tecnologia ela tem que estar casada com uma conservação ambiental. A gente coloca aqui, né, que a gente tem que evitar esse modelo de produção de monocultura. E aí o terceiro pilar seria lidar e conviver com os insetos, que seriam as tidas pragas, né, e as manchas que a gente considera as doenças. A gente tem que entender esse termo. Eu vou acabar, meu filho. Você chega lá na comunidade da Dona Maria, meu filho, me ensina aí um remédio para eu matar, para eu acabar com essa praga, para eu combater essa praga. Aí é onde você chega, Dona Maria, a gente tem que entender que o mundo é feito para todo mundo. Então a gente tem que aprender a conviver.
Não significa que conviver seja sinônimo de menos produção. Nessa foto eu trago aqui várias hortaliças, inclusive plantas de um ciclo maior, né, perene, como a bananeira, acho que tem cana também por aqui por trás, tem o maracujá também. Muitas das produções aqui estão a todo vapor. Olha essa alface aqui, sem nenhum tipo de ataque de doença ou praga, mas tem algumas pragas que estão presentes aqui. Já aqui na couve-folha, olha como ela está atacada por pragas, né? Isso aqui foi um ataque de lagartas. Na verdade, foi lagarta não, foi um besouro que atacou aqui. Então, ele chegou aqui, ele se estabeleceu, ele se consumiu e aí conviveu com todo o sistema. Agora, a partir do momento que houver algum desequilíbrio e aí uma certa população de inseto ou um aparecimento de uma doença começa a se proliferar de uma forma que começa a afetar o equilíbrio do todo, aí sim. Aí você, não, então a gente vai tentar interagir com ela, tentando equilibrar essa balança, nunca combater, a gente tem que equilibrar, conviver com essa situação. Então, basicamente é isso, esses 3 pilares, né? Tratar o solo como um organismo vivo, o segundo, promover a diversificação de plantas e o terceiro é conviver com os insetos e as manchas que são as doenças. E aí eu trago outro ponto da produção de hortaliças. Como preparar a terra? Qual é o primeiro passo para a gente estar começando a produção de hortaliça? A gente tem que entender que a terra ela tem que trazer esse viés do alicerce. Você tem que ter uma terra equilibrada para que ela seja um alicerce da produção de hortaliças, porque ela é seu chão, ela é a sustentação das hortaliças. Então, quanto mais equilibrada ela for, no sentido nutricional, no sentido de macro e microfauna dos organismos, melhor ela será. E de que forma a gente consegue fazer isso? É preciso conhecê-la por meio de uma análise de laboratório para podermos corrigir suas carências. Está vendo aí a tecnologia mais uma vez presente? Na adubação são utilizados produtos naturais, calcários, fosfatos naturais, estercos animais, restos de plantas e também deve ser cultivadas plantas que melhoram o solo, que é que a gente chama de adubação verde. A gente pode trazer aí as mucunas, os guandus, as crotalárias. Aqui nesses produtos da adubação vem também a compostagem, o biofertilizante, que pode ser o churume, pode ser outros compostos que a gente produz na própria propriedade. E aí vai ser tema de outras videoaulas que a gente também vai estar passando. A terra deve ser protegida com plantios em nível. Olha a tecnologia aí também trazendo. Construção de terraço, plantio de quebra-ventos, cobertura com palhada e preservação das áreas protegidas por lei. Na questão do nível, por exemplo, se vocês chegam e tem uma área que ela tem uma declividade que vai favorecer um aceleramento de erosão, você tem que saber o sentido que você vai trabalhar a terra, porque senão você vai acabar prejudicando aquela área futuramente. A gente sabe, principalmente aqui no semiárido, aqui e acolá a gente tem umas trovoadas, umas chuvas que acabam sendo um pouco mais fortes e que se a terra não tiver trabalhada de uma forma correta, vai promover aquelas enxurradas e aí a erosão vai ser acelerada e só desastre. A gente constrói terraços, né, para a gente estar desequilibrando, a gente está harmonizando esse nível. O quebra-vento é muito interessante porque muitas vezes a maioria das pragas e das doenças ela vem pelo ar. E a partir do momento que você instala quebra-ventos, você acaba diminuindo a influência externa desses agentes na sua produção. A cobertura com palhada é essencial para preservar integridade física e química do solo, umidade também nas plantas, é muito importante. E também começar a estimular os produtores, por mais independente do seu tamanho, a gente tem que, e também independente se a área é protegida por lei ou não, se tem uma nascente, vamos preservar. Se tem uma área de beira de serra, vamos conservar.
tem que começar a implantar e impregnar esse sentimento de proteção ambiental desde o pequeno produtor. Vamos trabalhar agora esse termo que eu gosto muito, que é a diversificação das plantas na horta. A gente tem que perder o medo de sair do padrão. Uma leirinha de alface, uma leirinha de coentro, uma leirinha de cebolinha. Vamos perder esse medo. O lance agora, a ideia agora é diversificar cada vez mais as plantas na horta. Na produção orgânica, faz-se o plantio de várias hortaliças na mesma horta e no mesmo canteiro, para criar um ambiente variado, favorecendo a vida dos insetos bons e dificultando aí um pouquinho a vida dos insetos ruins e das manchas, das doenças. A variação de planta também permite um melhor aproveitamento dos nutrientes do solo. Por quê? Como as plantas elas têm sistemas radiculares diferenciados e elas também têm necessidades nutricionais diferenciadas, então, e condições de desenvolvimento no espaço-tempo diferenciada, quando você começa a casar plantas e hortaliças que dão certo nesses quesitos, você aproveita melhor o solo e você cria um ambiente muito mais equilibrado, porque já pensou se no mesmo lugar você sempre plantar alface? Vai chegar uma hora que a deficiência de um determinado nutriente ela vai estar externalizada e prejudicando o meio ambiente. Ou então o excesso de um nutriente. Também pode acontecer isso. E com essa diversificação, pode favorecer o aparecimento de pragas e doenças. Olha aqui, isso é uma situação padrão de produção. É uma produção de uma agricultura familiar, ela não usa adubação mineralógica, ela não usa nenhum tipo de veneno, nenhum tipo de agrotóxico, mas ela é um exemplo show de bola para a gente estar acompanhando, visitando, tendo vivência, porém você como técnico já pode estar estimulando que ela diversifique, que ela perca o medo de começar a interagir essas hortaliças no mesmo espaço. Olha como eu falei aí, um canteirinho de alface, um canteirinho lá atrás, um coentro já florando, aqui na frente um coentro mais de uma idade mais nova. Então, a gente precisa estimular a interação entre as produções. Aí já vê essa situação aqui. Aqui a gente colocou, se vocês colocam aqui tem beterraba, coentro, alface. Aí a situação mais comum que a gente encontra é essa daí. Mas também a gente pode estimular essa situação. A mesma beterraba, cadê a beterraba? Aqui, ó, a mesma beterraba, a mesma alface, tá tudo aqui misturado. E nenhum está prejudicando o outro, pelo contrário. Eles formaram um micro ecossistema que se ajuda. E a gente pode também estar trazendo esse conceito para os nossos lares. A gente pode estar trazendo esse conceito para a área urbana também, porque é possível a gente estar produzindo esses alimentos em nossos apartamentos, nos nossos lares. Aqui é um exemplo de um quintal. Esse quintal aqui é na minha casa, onde eu tenho milho, onde eu tenho palma, onde eu tenho várias plantas condimentares e também plantas medicinais. Eu tenho plantas ornamentais aqui também, sempre planto de tudo um pouco, para que a gente mantenha essa diversificação. Aproveito embalagem para produzir. A ideia aqui é diversificar, é aproveitar espaços. Tenho minhas duas cadelinhas aqui, minha gata, tá todo mundo convivendo aí em harmonia, pelo menos até a hora da comida. E ainda no meu quintal, eu ainda trago aqui, eu produzo aqui rabanete, eu tenho um tomatinho cereja, tiro cebolinha, alface, já tirei uma vez, mas ela precisa de uma atenção maior. Eu estou ainda me adaptando. E a ideia é essa, a ideia é ocupar espaços e produzir alimento. A questão comercial a gente vai estimular sim, primeiramente a nível de comunidade, depois a nível de município, e aí a gente vai expandindo de acordo com a resposta das comunidades e dos grupos de empreendimento. Ainda sobre a diversificação de plantas na horta, recomenda-se o plantio de faixas de plantas de tamanho médio
no caso milho, girassol, cana, dentro e ao redor da horta, para harmonizar mais ainda o ambiente. Como eu falei, a gente precisa criar estratos. Claro que a gente também tem que tomar um cuidado de não sombrear, né? A gente também não precisa carregar, encher de plantas desse que tem um porte médio a alto, porque aí as hortaliças vão acabar ficando prejudicadas. Mas essa inserção dessas faixas é para justamente a gente agir como quebra-vento, né? E também a questão de a gente diminuir o aparecimento de insetos que podem ser tidos como praga e das doenças. Como eu trago um exemplo aqui. Ele colocou essa faixa de milho e essa faixa de quiabo. Aqui atrás, ele vai estar trabalhando alguns canteiros, porque o sentido do vento lá na propriedade dele, isso aqui também é uma foto da Fazenda Bela Vista, em Miguel Calmon, o sentido do vento é nesse sentido aqui, e ele colocou essas barreiras aqui para ajudar o desenvolvimento, principalmente de abobrinha aqui, que estava sofrendo muito com esses ventos frios e tal. E ele colocou essas faixas aqui para poder dar essa harmonizada. Nessa outra parte da propriedade, que é a mesma propriedade, ele trouxe aqui uma capineira também no mesmo sentido. É um do lado do outro. Ele trouxe uma faixa de mamona também para poder estar dando essa segurada nessas rajadas de vento, proteger essas hortaliças assim. Quando vocês verem esses canteiros assim mais falhados, é porque aqui já foi colhido hortaliças. Aqui já teve produções de primeiro turno, de segundo turno, que já teve umas colheitas de produção. Agora, a gente precisa, como eu falei, né? A gente precisa evitar e conviver com os insetos e com as doenças. Mas também a gente precisa conviver com eles, mas também a gente precisa saber como lidar quando eles, devido a algum desequilíbrio, acaba interferindo na nossa produção de uma forma mais prejudicial. A gente precisa precisa saber como interagir com eles. Aí é certo prevenir. O correto é a gente estar prevenindo, até mesmo plantando. Às vezes você chegar para um produtor assim de hortaliça, que tem uma hortinha caseira e tal, fala assim, vamos plantar essa determinada hortaliça aqui para a gente deixar para a formiga cortar. Por que a gente não produz aqui, não planta essa determinada variedade para deixar aí para a formiga comer? Porque a formiga faz parte do nosso ecossistema. Então ela precisa se alimentar. E muitas vezes os intrusos somos nós. Então a gente precisa oferecer um alimento, em troca, ela deixar o outro alimento, que é o interesse, o objetivo, em paz. Então o certo é prevenir. Com o uso de plantas repelentes, que a gente traz na loja, o cravo de defunto. O cravo de defunto é ótimo, gergelim, caprim-cidreira, são ótimos repelentes. Então a gente precisa colocar isso em prática. Mas daqui a pouco eu mostro as fotos. Fazendo o manejo do mato, capinar em volta das plantas e roçar o mato dos meios, que a gente também não pode, como eu falei, a gente também tem que prestar atenção nesse abafamento. A gente também não precisa superlotar. A gente tem que, à medida que você vai se aperfeiçoando, vai convivendo, vai fazendo os testes, não existe uma receitinha de bolo. Cada caso é um caso. Então, com a experiência, com o tempo, você vai aprender a lidar com o mato, né? Você vai aprender a lidar com os insetos, com as doenças. E também é importante fazer o rodízio de plantas. Após a colheita, mudar o tipo de planta. Essa rotação de cultura é importante. Por mais que a gente traga um ambiente diverso, a gente tem que pensar, não, nesse ciclo, a cultura principal foi a alface, beleza, no próximo ciclo vai ser outra cultura. Então a gente precisa também fazer essa diversificação. Aplicar caudas preventivas é importante. Exemplo da bordaleza, os biofertilizantes, que a gente pode estar colocando como caudas preventivas. Mas se ainda houver o ataque, deve-se usar apenas produtos naturais, como as caudas, no caso do fumo, sabão, cinamomo, ou fazer catação manual e esmagamento das larvas. Mas aí, no caso do fumo, eu já corto, porque se o produtor ele está trabalhando no viés orgânico e muitas vezes ele visa uma certificação, o fumo, por conta do alcatrão, ele não é mais aceito em produtos orgânicos. No caso do cinamomo, é uma planta que eu trago aqui, ela é parente do ninho.
Aí a gente, quando fala de NIM, a gente tem toda a polêmica da questão do prejuízo que o NIM traz para as abelhas, que já está comprovado aí em experimentos e mais experimentos. Mas eu pesquisei e o princípio ativo do Cinomomo é diferente do princípio ativo do NIM. E a floração do Cinomomo até então não se mostrou prejudicial, até onde eu fiz minhas pesquisas bibliográficas, tá bom? Ele é uma planta que está introduzida no país antes do NIM, mas que é pouco utilizada. Mas eu acredito que vocês devem conhecer essa foto aqui. Outra técnica que a gente também está colocando aqui, que é preventiva, é o uso da casca de ovo na horta. Essa cabeça de repolho aqui, ó, ela foi atacada bastante por lagartas e também alguns besouros, que se esse ovo tivesse sido colocado aqui, essa casquinha de ovo, ela tivesse sido colocada aqui antes, talvez esse ataque não tivesse ocorrido. A técnica do ovo, ela é importante, você pegar ovos, né, e colocar na sua horta, é só a casca. Quando você quebra para fazer receita de bolo, geralmente você não quebra no meio, né? Você quebra em cima e aí tira a gema clara e aí fica a casquinha do ovo. Aí você coloca ele inserido em varinhas ao longo de toda a horta, que vocês vão ver a diferença muito grande, principalmente com a questão de lagartas. Vai ser uma diminuição muito grande do aparecimento de lagartas. Pois bem, e a partir do momento que você optar por fazer a produção de muda usando algum tipo de recipiente, a gente precisa estar atento que é interessante fazer uma mistura para preencher esses recipientes. Se você optar por fazer essa produção de mudas, principalmente em recipientes, nós temos que preparar uma misturinha de terra, esterco e areia, onde a gente vai misturar aí numa proporção de uma medida de terra, 3 de esterco e uma de areia. Então, se você vai usar, vou preparar aqui para produzir uma quantidade de muda. Então, eu vou pegar 1 kg de terra de mata, 3 kg de esterco curtido de preferência e 1 kg de areia. Misturar e aí fazer essa terra, essa mistura para estar preenchendo os recipientes. As mudinhas devem ser pulverizadas, devem ser também pulverizadas com as caudas naturais, porque existem algumas pragas e algumas doenças que podem estar aparecendo nessa fase inicial. Porque as sementes, por exemplo, as sementes da produção convencional, ela já vem peletizada, ela já vem com umas substâncias que são os defensivos, né? Ela vem com defensivo ali, de certo modo esse defensivo acaba sendo essa proteção. Mas como a gente está tratando na linha do viés do orgânico, essa proteção não tem. Então a gente precisa também estar pulverizando essas mudinhas para que elas não sejam prejudicadas inicialmente. Olha, a opção aqui também foi aqui no quintal de casa, onde eu estava produzindo algumas mudinhas de pimenta. Eu tenho acho que 3 ou 4 variedades de pimenta e aí eu resolvi produzir para testar mesmo como que seria essa produção em casa, se eu ia conseguir fazer no espaço, porque afinal de contas a gente tem que fazer muito o nosso discurso, uma prática do dia a dia. É importante trabalhar com hortaliça, é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de colocar em prática tanta coisa que a gente trabalha, né, nas atividades, no dia a dia, na nossa fala. Como eu falei aqui, essa foto ela mostra, né, boldo, eu tenho um manjericão, esse aqui é capim caboclo, eu tenho pimentão, o hortelã graúdo. E aí eu resolvi produzir algumas mudas para doar, principalmente durante as aulas, alguns treinamentos. Eu acho bem interessante a gente estar colocando essa doação de muda, porque quando você doa um ser vivo, um pequeno ali, é uma relação, se constrói uma relação muito interessante. E esses copinhos aqui, eu não comprei especificamente para produzir a planta. Foram copinhos que a gente fez na época, a gente tinha feito um aniversário. E aí, como foi em casa, eu já coloquei um recipiente lá para colocar só os copos que tinham sido utilizados. E aí eu já usei eles para fazer a produção de mudas de pimenta. Outra coisa bem importante que muitas pessoas não sabem é que a gente pode fazer o ovo um recipiente de produção de muda. Ah, Deraldo, mas isso aí vai dar trabalho demais. Pessoal, a gente está falando de agricultura familiar, a gente está falando de pequeno produtor, a gente está falando de uma realidade que a gente pode sim inserir
essa metodologia. Imagine eu vou colocar uma foto, aí tem uma foto mais para frente, uma placa com várias mudinhas feitas na casca de ovo. Casca de ovos, muitas vezes você acaba jogando fora, você não utiliza. Lá na questão de adubação, ela é importante você deixar ela, né, secar, colocar para secar e aí depois triturar. É uma excelente fonte de micronutrientes. E aí, ó, a produção de muda, a mesma produção de pimentinha que eu estava fazendo para fazer doação. E a famosa sementeira, né? Que é que a gente faz o semeio ao longo da linha. Isso aqui é na Fazenda Bela Vista também. A primeira fase de construção do canteiro diversificado. Aí ele semeou essas hortaliças que têm um ciclo mais longo. E depois eles vêm raleando e plantando as outras hortaliças. Aí vou passar para vocês agora como é o dia a dia de uma horta. O que basicamente você faz? Volto a dizer, é um conhecimento eu tentei resumir, porque a dinâmica de uma horta ela vai muito variar de acordo com a região, de acordo com a época do ano, de acordo com a própria pessoa. Então, mas basicamente o dia a dia que eu vou colocar aqui é um dia a dia mais comum de se ver em uma horta. Cada hortaliça tem sua exigência e época de plantio, forma de plantio, necessidade de adubação, mas todas precisam de cuidados básicos, como a irrigação, que é fornecer água às plantas, a adubação de cobertura, que é aplicar esterco ou compostos das plantas após o plantio, porque você fazer o semeio não significa que talvez aquele ambiente ali ele tenha nutrição suficiente para chegar ao final do seu ciclo de uma forma satisfatória. Ainda mais quando você estimula a diversificação, você tem que sempre estar colocando essa fonte de nutriente, que eu gosto muito de utilizar os biofertilizantes, os compostos. O composto é interessante demais. E também a questão do manejo do mato, que é capinar em volta das plantas e roçar os meios, porque a gente também não pode permitir que essa diversificação seja prejudicial. E também a gente também não pode pensar, eu vou eliminar todo o mato. Não. Existem plantas que a gente pode até fazer consumo, como o trevozinho verde, o próprio bredo, que a gente pode estar consumindo também, e ele sempre surge aí, independente de fazer semeio ou não, a língua de vaca, a berduega, que são plantas que aparecem e que a gente também pode estar fazendo uso, mas aí é na parte de punks, das plantas alimentícias não convencionais, e aí vai ser um tema de outra vídeo aula. Além disso, algumas hortaliças exigem outras técnicas especiais, que eu vou mostrar agora, que não é só semear, adubar, molhar, não é só isso. Tem algumas técnicas que a gente precisa observar que as hortaliças elas acabam necessitando ao longo do seu ciclo. Aí o exemplo, né, da gente fazer o semeio, aí ele está colocando aqui a rúcula, deve ser rúcula ou agrião com cebolinha, e aí ele mostra um sistema de irrigação por gotejo, uma mangueira de gotejo que provavelmente vai ser um espaçamento, cada furo de gotejo é de 20 a 20, e acaba sendo uma irrigação para todas as hortaliças que estão nessa linha de plantio. O velho regador, né, a gente também não pode esquecer, volto a dizer, a gente está trabalhando numa realidade de pequena produção, a gente está trabalhando numa realidade onde o pequeno produtor, o objetivo é produzir alimento saudável, e essa comercialização já é um patamar que a gente precisa alcançar, mas a gente tem que seguir uma linha, né? Uma linha de evolução. A partir do momento que ele se especializar produzindo o seu próprio alimento, ele vai ter a necessidade, ele vai ter a vontade, o estímulo de participar de um mercado. Mas eu acredito muito que a gente tem que estimular a produção de alimentos e não mercadorias. E o velho regador é sim, a partir do momento que você constrói um sistema, muitas vezes você não tem recurso para inserir naquele momento. E em sistemas de irrigação. Então, um regador a gente vai fazer uso. Essa é uma horta da produtora, eu esqueço o nome dela, eu acho que é Elane, o apelido dela é Elane, mulher de Joseildo, na comunidade do Riacho, em Mirangaba. Uma foto que eu tirei no dia que eu fui fazer uma visita lá. E aqui,
Já aqui, a gente colocou, né, um sistema de irrigação por gotejamento, colocou do velho regador, e eu trago para vocês aqui uma área que ela foi de monocultura, de produção convencional, e aqui está semeado cebola. E ele estava fazendo o teste da irrigação por microaspersão, e eu trouxe esse videozinho para vocês verem como que é. Aí vocês podem dizer, ah, não, Deraldo, oxe, já vou falar para ele molhar aí por microaspersão, porque essa história de regador aí, minha coluna vai ficar muito doendo. Mas não, dependendo do tamanho, não se justifica uma irrigação por microaspersão. E às vezes a pessoa não tem dinheiro para poder estar fazendo esse investimento. E a gente tem que reconhecer essa realidade. A gente não tem que chegar lá colocando para o produtor já está gastando dinheiro. Não, a gente tem que trabalhar com o que ele tem. E uma ideia, essa questão da irrigação por micro, se for a realidade do produtor, a gente estimula, mas se não for, a gente procura trabalhar com a realidade, né? E não está levando receita de bolo. Aqui é o exemplo do sistema de irrigação da Fazenda Bela Vista. Ele tem um cacimbão aqui, não é aquele poço perfurado, é um cacimbão aqui, que ele pega a água que está aqui e traz bombeando para um tanque. E aí desse tanque ele molha toda a sua área de hortaliça que está mais ou menos aqui no nível mais inferior por declividade. A pressão que é gerada por esse tanque é o suficiente para ligar os microaspersores. Já nessa área aqui de baixo é o sistema de microaspersão que a produtora, aqui é na Fazenda Bela Vista e Miguel Calmon, já aqui é na Fazenda da Dona Maria, na comunidade Coxo de Dentro. Ela é beneficiária do Bahia Produtiva, no grupo de quintais, e essa força de irrigação aqui, ela é favorecida, ela é criada com a declividade, que essa mangueira aqui ela está colocada lá no topo da cachoeira. Então, essa diferença de declividade gera força o suficiente para fazer funcionar o microaspersor. Aderaldo, cadê a diversidade dessa área aí de Dona Maria? É porque ela recém limpou. Ela tinha recém limpado aí, ela vai trabalhar novamente a inserção de novas variedades. Ela limpou aí e essa área também é uma área nova. Ela tá, como ela mesmo disse, né? Eu estou aprendendo a trabalhar nesse espaço aqui, que a dinâmica é totalmente diferente dos outros dois espaços que eu tenho. E também trago a opção do canteiro econômico, onde a irrigação, a intensidade de irrigação, como é que eu posso dizer, o número de irrigações ele é reduzido devido a esse sistema que é criado, né? O canteiro econômico também vai ser tema de outras videoaulas, porque eu acho muito importante detalhar muito esse sistema de produção, que ele é um sistema bacana, que a manutenção dele é pouca, então a gente vai trabalhar. A irrigação é basicamente feita através desse cano, né, dessas conexões, onde você coloca a água aqui e ela, ao longo do canteiro, é distribuída bem lentamente, de acordo com a necessidade de cada planta, e o produtor não precisa estar repondo essa água aqui diariamente não, porque esse sistema aqui com lona, ele impermeabilizou o fundo, né, e as laterais do canteiro, e aí a água não infiltra. Ela está ali sendo disponibilizada aos poucos, e aí ela é utilizada de uma forma muito mais eficiente. Pronto. Agora, como eu falei, algumas hortaliças, elas pedem uns tratos culturais específicos. Aí eu trago o primeiro. Pode ser que vocês tenham contato com a necessidade de ter essa técnica ou não. O penteamento seria o quê? Ordenamento das ramas de abóbora para permitir a entrada na área e realizar tratos culturais. Porque muitas vezes se planta abóbora ou se planta melancia, aí os mais velhos, a partir do momento que ela ramou, começou a botar flor, não pode entrar mais. E aí, como é que a gente vai fazer os tratos culturais? Por isso que é interessante que a gente esteja fazendo esse penteamento, que seria organizar as ramas de uma forma que ela melhor se distribua no espaço e deixe espaço para a gente estar entrando e fazendo alguns tratos culturais. Volto a dizer,
Isso a gente está trabalhando com pequenos espaços. Aquelas grandes produções muitas vezes fogem um pouco do contexto e essa técnica não seja tão eficiente. Mas é uma técnica que está aí que a gente pode estar observando. Outra coisa, como eu tinha falado da questão da cobertura morta lá, numa questão de adubação. É uma prática de cobrir o solo ao redor das plantas com palhadas vegetais ou restos culturais. Essa palhada ela vai gerar uma manutenção principalmente de umidade e um conforto térmico para as plantas. A partir do momento que você trabalha essa palhada no pé da planta, ela traz esse benefício. Se muitas vezes a sua diversidade naquele momento não está interessante, como aqui no caso da Dona Maria lá no coxo de dentro, ela trouxe aqui, ó, ela poderia estar trabalhando uma palhada, até aquele resto de cultura capinada ela poderia ter deixado aqui, para poder estar fazendo essa manutenção de umidade, tá entendendo? Então, essa palhada, ela, muitas vezes, ela pode ser o próprio mato capinado. Outra coisa que é importante, a gente está fazendo o raleio. Quando a gente faz o semeio direto, é importante que a gente observe como que está a dinâmica dessas plantas. Lembra que a gente tem que estimular a diversidade, mas também tem que ficar de olho para que essas plantas não se sufoquem. A gente tem que estar interagindo aqui e esse raleio inicial, após os 30 dias de semeio, é importante. Você vai retirar o excesso de plantas, no caso da cenoura, que é uma hortaliça que sempre a gente tem que estar raleando, que é esse descarte das mudas. E também de beterraba, que a gente pode estar tirando dessa área e plantando em outra. Não necessariamente a gente tem que descartar. A gente pode estar transplantando para outras áreas. Como ele colocou aqui, como ele sempre me falou. Aderaldo, eu faço um canteirão e a partir desse canteirão eu vou fazendo os outros. Porque eu não quero desperdiçar nem nada, não quero desperdiçar semente, eu quero estimular a diversidade. Então, eu vou fazendo esse raleamento e plantando em outras áreas. Ou então, às vezes ele semeou esse canteirão aqui, da metade para frente não germinou bem, mas já da metade para cá já germinou bem. Aí ele faz esse equilíbrio. Ele vai tirando dessa área aqui e plantando lá. Outra coisa é o tutoramento individual, que é uma instalação de estaca de bambu ou outro material que você tenha, né, na propriedade, não precisa necessariamente ser bambu, que produz para conduzir as plantas, que seria um suporte. O pessoal fala, né, um varandado, um suporte. A gente pode estar observando aqui nas imagens. E daí, ou a gente faz um tutoramento individual sem o fitilho, ou com o fitilho que a gente está observando aqui. Que aí você coloca essa estrutura tipo cerca, no caso do tutoramento com fitilhos, de arame com um fio superior para sustentar fitas plásticas ou não, porque eu já vi até fazendo com a palha da bananeira, né? A fibra, depois que ela seca, ela acaba tendo uma resistência, e principalmente se nessas plantas aqui onde o sistema de irrigação ele é por gotejamento, que a fibra da bananeira, a partir do momento que ela desidrata, ela fica bastante resistente, que aí vocês podem observar aquela capinha que envolve o doce de banana, ela fica bem resistente. Se ela não está sendo molhada, ela tem uma durabilidade boa. Que essas fitas, elas são utilizadas na condução das hastes das plantas. E aí vem o tutoramento cruzado, que é uma junção da fita de bambu, da instalação feita com bambu, dividido ao meio, e arame usado para conduzir as hastes. É uma mistura do tutoramento individual com o tutoramento com fitilhos. E aí eu trago aqui para vocês, lá, esse aqui é o Mário, vocês vão ver no final do vídeo, vocês vão ver alguns depoimentos, esse é o sobrinho dele. Eles estão fazendo justamente essa técnica, ó. Aqui não é bambu. Aqui é um material que ele tirou da própria propriedade, e aí ele está fazendo essa condução com o fitilho para dar suporte aos tomates dele, que é uma planta que sempre está pedindo esse aparato, né, de suporte, que se ele não for do tipo rasteiro. Outra também que é importante é o sombreamento. No caso do couve-flor, quando ele emite essa cabeça, deve fazer um tombamento de folha sobre dessas folhas adjacentes sobre essa cabeça, porque ela vai proteger principalmente do sol, porque como aqui é uma inflorescência, ela é mais sensível à questão da radiação solar. Então, quando você fecha essas folhas,
sobre ela vai ficar mais protegida. É uma técnica também que é usada no abacaxi, mas aqui eles estão usando papel, né, o jornal, para proteger dessa insolação. É importante também a gente estar observando isso, que dependendo da realidade de cada um, é interessante estar colocando essas práticas no dia a dia. Outra coisa que também é importante, a gente também tem que perder esse medo de estar fazendo a desbrota ou capação. No caso do tomate, vou dar um exemplo aqui do tomate. A desbrota é a retirada dos ramos emitidos nas bainhas das folhas, que seria essa imagem aqui. A gente quer que o tomate ele estimule primeiramente um crescimento vertical, aí daí ele chegou num tamanho interessante, olha o suporte aqui, isso aqui é o tutor, a vara cruzada. E ele chegou num tamanho interessante, aí você começa a fazer essas podas. Aí que ele chegou num tamanho interessante, aí vem a capação, que é o corte da gema apical, da parte superior da planta, após a emissão da quinta penca de frutos. Porque você primeiramente, você faz essa desbrota, para poder você estimular a emissão das pencas, e a partir do momento que ele chegou no tamanho certo e com a quinta penca de fruto produzida, aí você capa, porque aí a planta vai começar a direcionar seus esforços nutricionais para essas pencas de fruto. Então, aí é basicamente isso que eu gostaria de até então estar trazendo para vocês. Vocês, como agentes comunitários rurais, como extensionistas, técnicos de campo, a gente precisa ter algumas noções básicas quando a gente chega nesses empreendimentos. Aí eu trouxe para vocês aqui umas orientações básicas durante a criação, condução e manejo de um projeto para plantio de hortaliças. São instruções generalizadas que você pode levar para o seu dia a dia tranquilamente. A primeira é o conceito e importância do sistema de produção com bases agroecológicas. A gente tem que começar a estimular o produtor a estar produzindo de ponto de vista agroecológico, porque é muito difícil a gente pensar no mundo somente com agroecologia da forma que o plantio convencional está impregnado na nossa sociedade. Mas a gente tem que começar. A gente é um trabalho de formiguinha e a gente tem que começar assim a estar estimulando essas produções agroecológicas. Segundo, benefícios do consumo de alimento agroecológico, principalmente porque eles são sem agrotóxicos. E esse consumo, ele pode sim ser estimulado e deve ser estimulado quando a gente está falando de hortaliças e outras produções. Mas aqui, como o tema é hortaliça, né, ele se enquadra muito bem. O conceito de sistema de irrigação. Ederaldo, só eu volto a dizer, a produção é de pequena escala, da produção familiar, não significa que a gente não deva ter tecnologia. E se a realidade daquele produtor permitir que a gente traga um sistema de irrigação, a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque produzir agroecologicamente não significa que a gente vai usar o regador ou outra forma de irrigação menos tecnológica. Não, a gente tem que pensar no sistema de irrigação sim. E outra coisa, o princípio da sustentabilidade familiar. A gente precisa pensar a unidade familiar como um conjunto, estimular a interação desses atores, a gente precisa estimular que cada peça, quando unida, ela vai trazer uma sustentabilidade, principalmente nutricional, a gente vai trazer uma felicidade, uma harmonia para aquela família, aonde a gente pode estar trabalhando tudo isso aí no plantio nas hortaliças. Importância da integração dos animais à unidade familiar e de produção agroecológica, como essa fotinha aqui do meio, um exemplo. A gente tem as unidades de produção animal, que são nossas fontes de insumo. Lembra que no conceito de produção convencional, os insumos são externos à propriedade? Quando a gente vem para a produção orgânica e agroecológica, principalmente agroecológica, a gente tem que ter a ideia que a gente precisa produzir nossos próprios insumos. A gente precisa ser autossuficiente. Aí é onde entra a criação de animais. Porque com a criação de animais, a gente vai ter a produção principalmente de insumos para adubação e os nossos excessos de produção, descartes de produções agrícolas, elas vão voltar como alimento para esses animais, né? Então, e outra coisa, a gente precisa ter noções de associativismo e formação de redes para escoamento e comercialização de produção. Vou separar aqui a questão, quando a gente está produzindo
A gente tem que estimular a produção para alimento. A gente precisa estimular a produção de alimento, não mercadoria. Porém, quando a gente chegar num patamar de especificação, a gente vai querer, a gente vai ter o desejo de produzir, de vender aquilo ali, de comercializar aquilo ali, de criar a rede de comercialização. Aí o associativismo e as cooperativas, elas vêm como uma excelente opção para que você invista na comercialização e escoamento dessa produção. E aí onde eu volto mais uma vez à tecnologia. A tecnologia, ela é fundamental nessa fase. A gente precisa conversar, dialogar, estimular o produtor a usar a internet para poder conhecer novas ideias, conhecer novos produtores, participar de redes. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando na agroecologia. A gente também, o outro pilar é a questão da inserção dos jovens nas unidades de produção, nos empreendimentos. Então é aí onde a gente pode pegar uma linha e estimular o jovem a ajudar o pai, a mãe, a tia, os avós a comercializar os produtos que estão sendo objeto da sua unidade familiar. Coloca o jovem para fazer um blog, para fazer um contato em diversas redes sociais. E uma mensagem aqui que eu trago dessa questão, desse plano, dessas orientações é: consuma para viver, não viva para consumir. A gente precisa ter isso bem em mente também nas nossas atividades. Então, a ideia é adaptar a realidade de cada produtor, buscando estar inserindo as hortaliças de alguma forma no sistema de produção. Como eu falei, é interessante que a gente traga a realidade da produção animal e intercale ela e adapte ela, case ela com a produção de hortaliças. Aqui é um exemplo na comunidade Cachoeirinha, ali município de Juazeiro, que eles construíram um pasto com uma concepção totalmente diferente do que a gente está acostumado. Porque quando a gente fala pasto, a gente costuma lembrar muito de gramíneas. E muitas vezes manter um pasto com gramínea requer recursos que a maioria das propriedades não tem. Eles fizeram um pasto aqui com bastante cactácea. Você pode observar aqui o mandacaru, a gente observa também a palma, aqui eles têm moringa. E eles também têm frutíferas. Aqui no fundo desse pasto, eles plantaram pelo lado de fora o maracujá, e aí fizeram um sombreamento muito bom para as galinhas. Por que colocou lá de fora? Porque, como vocês estão vendo aqui, aonde vai a água, elas costumam ciscar bastante. Elas costumam ciscar, e aí o maracujá não se adaptou muito bem, e o primeiro que eles plantaram não desenvolveu. Como que é feita essa irrigação aqui? Essa irrigação é através de águas cinzas e negras tratadas. Esse sistema deles é a água cinza. Eles tratam a água cinza proveniente da residência deles e aí usam essa água tratada para molhar essas plantas aqui no pasto. E aí todo o resíduo que é gerado dentro da horta, seja na colheita, no pós-colheita, até a alimentação da família, retorna aqui para essas galinhas. E todo o material que é depositado no galinheiro, o esterco, volta como, ou as fezes, volta como esterco aqui para a horta. Então, o lance é você fazer um levantamento, uma conversa com o produtor e ver de qual forma a gente pode estar colocando essa horta naquele dia a dia deles, né? A pegada é essa. E, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu coloco para você umas questões. Uma questão para finalizar é o seguinte: a horta, ela tem poder. E quais seriam esses poderes? Ela tem um poder de reciclar resíduos, de reciclar materiais que estão sendo usados de forma desordenada, estão indo para lixões de céu abertos, e a gente pode estar colocando. Coloquei aqui um exemplo das garrafas PETs, das embalagens Tetra Pak, coloquei aqui do pneu. Eu não sei se vocês observaram quando eu estava falando de sementeiras, no meu quintal tinha bastante garrafa PET. Eu raramente consumo refrigerante, raramente é a minha última opção. Mas outras pessoas na minha residência fazem consumo, e nenhuma garrafa vai para o lixo.
Eu estou fazendo uma horta vertical agora, estou pensando numa horta vertical nesse sentido aqui, e também estou pensando em levar lá para o sítio para poder fazer alguma coisa lá, mas eu não estou, além de estimular a não consumir, né, o refrigerante, eu estou aproveitando as garrafas PETs. Ela tem um poder também de interagir com a família, é um espaço onde a família pode interagir, levar as crianças para começar a vivenciar um pouco da realidade dos pais. É uma atividade que vai interagir, vai promover uma situação ali de harmonia com a família, né? Aqui tem uma foto do filhinho do Mário, lá da Fazenda Bela Vista. Ele ama estar na horta nos seus horários vagos. Ele respeita, né, a questão dos horários de estudo. Mário é um cara que valoriza muito o estudo. Ele fez o curso de técnico em meio ambiente. Ele é uma pessoa maravilhosa de se conviver. Tem uma vivência fantástica. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vá conhecer, porque a experiência é maravilhosa. Outra coisa, é um espaço onde ele aceita qualquer mão de obra. É um espaço onde qualquer pessoa pode colocar a sua força de trabalho. A pessoa da terceira idade pode estar trabalhando numa horta, tem um poder terapêutico, porque essas pessoas que vivem no campo, com o passar do tempo, elas começam a perceber que a força de trabalho já não é a mesma. Então, essas pessoas costumam desenvolver algumas doenças psicológicas. E a horta, ela resgata essa importância que o homem e a mulher do campo têm, tá entendendo? Esse valor interior. A horta é fantástico para isso. Então, você, como técnico, extensionista do campo, valorize esse viés que a horta, que as hortaliças podem trazer para a gente nos grupos produtivos. A gente, com certeza, todo o grupo produtivo de quintais, a gente vê que tem muita gente de uma idade mais avançada. O jovem são poucos, mas apesar de ser uma atividade que é bastante promissora para os jovens, a gente vê isso, né? Então, e outra coisa, não sei se vocês sabem do ditado, mas a gente é o que come. Isso realmente é uma verdade literal, é fato. Se a gente estimular uma produção de alimentos saudáveis, a gente vai começar a desenvolver a nossa própria saúde, a saúde da nossa família, a saúde da nossa comunidade, a saúde da nossa população em si. E é esse basicamente o recado que eu trago para você. A vocês que me acompanharam até aqui no vídeo, agradeço de coração pela confiança. Quero agradecer em especial às comunidades de Inácio João, Coxo de Dentro, Timbó e Lagedo, que são nossas comunidades até então parceiras, onde a gente também colocou algumas fotos nas produções. E é isso. Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi feito com bastante carinho. E quero dizer a vocês que estou aqui disponível para estar discutindo, né, alguma coisa que deixou em dúvida, alguma dúvida que ficou sobre o vídeo. Estou à disposição para vocês entrarem em contato comigo através da COFASP. E é isso. Agora eu convido vocês a estar conferindo alguns vídeos de vivência. Trouxe para vocês alguns relatos de realidades de pessoas que estão ligadas de forma direta ou indiretamente a produções de hortaliças, principalmente nesse viés orgânico de cunho agroecológico. E são relatos de produtores e consumidores e que espero que despertem em nós, em vocês, o sentido de estar buscando tanto o consumo quanto a produção dessas hortaliças, porque é um meio de produção importantíssimo para a nossa comunidade. Espero que vocês gostem. Até a próxima e eu fico por aqui. Olá, sou Rafaela Matos, uma das pessoas que planta hortaliça na comunidade de Barroca do Faleiro, município de Senhor do Bonfim. Bom, a hortaliça está presente em minha vida já há algum tempo, desde o consumo até o cultivo. Hoje, basicamente, eu vivo de plantações, não só de verdura, mas também de frutas, que vendemos nas feiras. Vendemos nos orgânicos às quintas-feiras e nos sábados na feira livre. Essa é a minha relação com a hortaliça, onde, graças a Deus, já estou tendo um resultado positivo. Bom, gente, aqui a roça onde a gente cultiva as hortaliças. É daqui onde sai tudinho para vender aqui nas feiras.
tanto de sábado quanto de quinta-feira nos orgânicos. Bom, gente, é isso. Bom, eu comecei nesse ramo de trabalhar com hortaliças através da minha tia, minha avó e minha mãe. Bom, minha mãe e minha avó, elas ganharam um quintal produtivo, onde elas cultivam as hortaliças. E minha tia também já trabalha para vender em delivery nas casas, sabe? E sim, eu me vejo no futuro trabalhando com hortaliças, mesmo que eu tenha uma oportunidade de emprego na rua. Como é seu nome? Jaine, Onde você mora? Fazenda Algodões, município de Andorinha. Jaine, me conta como é a produção de hortaliça. A produção é que você planta orgânico, você compra sementes, bota nos canteiros e aí vai nascendo as plantinhas e a gente vai consumindo. Qual é o sentimento que você tem em produzir orgânico? Olha, um sentimento bom, porque a gente planta, vê eles nascer bonitinho, vai tendo aqueles cuidadinhos e vai surgindo um sentimento. O que a horta representa na sua vida? Antes, eu nem sabia que eu tinha amor por planta. Eu achava assim, eu pensei no começo, quando eu ganhei essa cisterna de produção, pensei que eu não ia nem gostar, mas quando eu comecei já a plantar, comecei a ver crescer, e aí veio acompanhar o crescimento, mulher, surgiu um amor que não sei de onde saiu. Olá, eu sou Fran Paula, eu sou engenheira agrônoma e educadora da FASE aqui e no Mato Grosso, e faço parte da coordenação nacional da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Estou aí já há um bom tempo, fazendo esse trabalho que é de alertar a população e a sociedade sobre os riscos e os impactos que os agrotóxicos provocam na saúde da população e na saúde do meio ambiente. Dentro do nosso trabalho de mobilização e articulação e comunicação com a sociedade, a defesa por uma alimentação saudável, a defesa dos sistemas agrícolas agroecológicos e a produção de alimentos orgânicos e a produção de alimentos saudáveis é uma das ações, principalmente por conta de diversas pesquisas e dados que a gente tem que associam a qualidade de vida, a ausência de doenças, a uma alimentação saudável. Então, a sociedade tem procurado, nos últimos anos, mais saber a origem dos alimentos, a forma como eles foram produzidos, se eles são livres de agrotóxicos e de organismos geneticamente modificados. São escolhas e decisões importantes para garantir a saúde da população. Então, a gente sempre tem incentivado o consumo dos alimentos agroecológicos que são produzidos pelos agricultores familiares em diversas regiões do país, mas também o consumo aí dos alimentos saudáveis que são produzidos nas roças e quintais. A gente tem também várias feiras orgânicas, agroecológicas em diversas regiões e são espaços importantes para a gente avançar nessa proposta e nesse modelo sustentável de produção e consumo de alimentos agroecológicos. Bom, eu enquanto consumidora, eu sempre tenho uma preocupação com a qualidade dos alimentos que eu consumo. Eu sempre tenho uma preocupação de saber a forma como eles foram produzidos, quem produziu ele, e sempre procuro estar com essas informações antes de comprar, quando eu vou numa feira. Infelizmente, boa parte da população ela não tem consciência do que está comendo. Isso é muito preocupante, considerando que a gente tem um sistema agroalimentar centrado muito na produção de produtos alimentícios e cada vez menos de comida de verdade, que são alimentos saudáveis, produzidos de forma ecológica, produzidos sem insumos químicos como agrotóxicos ou sementes transgênicas. Eu sei que é difícil às vezes a gente conseguir ter informação, porque você vai ao supermercado e nem todos as embalagens contêm as informações necessárias para a gente saber o que está consumindo e a forma como foi produzido.
Mas é muito importante, por isso, a gente sempre procurar adquirir os alimentos direto dos agricultores familiares, de feiras, né, onde você tem um contato, né, com quem produziu e você pode tirar as dúvidas, né, sobre a forma como foi produzido. Assim que a gente vai fortalecendo essa relação campo e cidade para a garantia de uma alimentação saudável e do consumo de alimentos saudáveis, que é tão importante para a nossa saúde. Sou uma defensora da agroecologia, né, sou uma defensora da reforma agrária e sei o quanto que é importante para o Brasil, né, a gente fazer a defesa, né, da agricultura familiar, que é responsável pela produção de alimentos. Meu nome é Maria da Conceição, sou moradora aqui do Coxo de Dentro, nasci aqui e sempre trabalhei com produtos orgânicos, nunca trabalhei com outros produtos. E aí, bom para faço a vendagem na feira livre há muitos anos e consumo também, né? Porque isso aqui é uma coisa muito rica, é uma coisa orgânica, muito bom para a saúde da gente, é a gente comer um produto sabendo de onde ele vem. Então, eu gosto de trabalhar como eu fui criada na roça, nasci e me criei na roça, meus pais eram agricultores e eu continuei fazendo o mesmo trabalho que eles faziam. Então, trabalho com amor e também porque preciso, né? Que a gente não tem nenhum outro tipo de outra renda, então a nossa renda mesmo é só a roça. E é com amor também, muito amor mesmo que eu gosto. Aqui trabalha eu, meu marido e meu filho, porque a gente também não tem um ponto só de roça. Como os terrenos daqui é uns terrenos muito cheios de pedra, aí todos trabalham. Agora tem vários pontos, que não é só hortaliça também que a gente trabalha, tem bananas, a gente planta abóbora, planta um monte de coisa. E aí é eu, meu filho, meu esposo, e quando há necessidade a gente paga 1 dia, 2 dias por semana, de vez em quando a gente também paga. Aqui eu venho pela manhã, planto adubo canteiro com adubo de gado, né, que é o orgânico misturado com a terra. Aí eu planto as mudas. Quando elas estão pegadas, aí já começo a dar uma terrinha nelas, jogo um biofertilizante que é para poder elas crescer. E às vezes também já tem os leirão, que a gente faz os canteirinhos também, tudo certinho, para não faltar muda. E aí assim, no final da tarde estamos molhando tudo, no tempo seco tem que estar molhando bem, porque a verdura ela só cresce também se tiver muita água. É muito importante, porque é um produto que a gente também se alimenta com ele, um produto saudável. Então é um produto de grande importância, tanto para a gente como para o consumidor. E também não é coisas difíceis, é uma coisa fácil de trabalhar orgânico. É só ter os cuidadozinhos de ter o adubinho, ter um biofertilizante. O biofertilizante a gente faz das próprias folhas que vai saindo das verduras, das cascas. É uma coisa muito simples. E aplicou, a verdura cresce bonitinha. Se não cresce muito grandão, porque aqui é natural, mas dá para trabalhar tranquilo. Me chamo Mário Miranda Coutinho, sou agricultor, faço parte da agricultura familiar, trabalho com agricultura orgânica, natural, né? Resido povoado de Água Branca, Miguel Comum, Bahia. Trabalho na fazenda Bela Vista e há alguns anos, exatamente há 3 anos, fiz um investimento um pouco alto para a minha realidade, mas que hoje, graças a Deus, já estou colhendo os frutos, né? Sou filho de pai e mãe agricultores familiares e veio desde minha infância a questão da agricultura natural, né? E agora, recentemente fiz um curso técnico em meio ambiente
e isso clareou mais a expectativa dessa produção natural e sustentável também. Eu já trabalhava, como eu vi meus pais trabalhando na produção natural, e acabei alguns anos saindo da roça, fui trabalhar em um posto de combustível. E aquilo não estava com o conceito que eu queria para minha vida. A partir do momento que meu filho nasceu, acho que isso reforçou. Aí eu decidi largar tudo e cair para dentro, na verdade, desse sistema, né? A gente hoje trabalha com rotação de cultura, manejo do solo, cobertura, diversidade de hortaliças, né? Não tem mais aquela prática da monocultura. Iniciamos agora recentemente, há 7 meses, um SAF, né, Sistema de Agrofloresta. Estamos testando. Testei agora cebola, cebolão, batata inglesa, e assim, a gente vamos testando, estuda um pouco para a gente estar implantando. Então, acredito que aí nos próximos 6 a 8 meses a gente já vai estar com bastante diversidade de hortaliça e essas outras culturas aqui no nosso plantio. E hoje a gente vê o mundo infestado dessa produção química e muito tipo de doença. Eu acredito que eu com esse projeto meu, nesse sistema, eu vou estar trazendo saúde não só para mim, mas para aqueles todos, tantos que consomem e quanto aqueles que vivem ao meu redor também, que acabam consumindo, né? Então eu estou passando um pouco de saúde para os outros, não só para mim. Aqui, assim, a gente, como você vai pesquisando e estudando, após esse curso técnico mesmo, eu pude entender assim, que se o ambiente estiver equilibrado, vai ter os predadores naturais. Então assim, essa área, como uma área recente, uma área bem preservada, vai fazer agora 3 anos que eu estou cultivando, eu não uso nenhum tipo de defensivo natural. E eu acredito, pelo que eu estudei e pelo que está tendo, que assim, como eu estou fazendo agricultura de abundância, não vai ter, tem as pragas, mas vai ter os predadores naturais dele. Então assim, não tenho intenção de estar fazendo pulverização natural, uso de algumas caudas, não. Porque conforme eu vou tendo diversos tipos de planta, não vai ter a questão, do ambiente estar equilibrado, não vai estar precisando de estar fazendo uso de nenhum tipo de defensivo natural. Uma caatinga como essa daqui, acontece de você ver, tem aquela cochonilha que dá na palma, dá no mandacaru, acontece de você ver dentro da caatinga. Então assim, passa uma época e depois você não vê. A mosca branca que dá em tomate, em pepino, nessas coisas, época de bastante chuva, no carrancudo, tem na malva branca que você fica, o chão cheio fica escuro e vai e acaba, sem pulverização, sem nada. Então assim, tem alguma coisa ali que estava desequilibrado, a natureza dá sinais de alguma deficiência, de alguma coisa. Eu outro dia conversando com o Silvaldo na questão da malícia, o solo está muito, ele falou, não sei se é ácido, e acaba tendo aquela coisa de espinho, a malícia, né? Na propriedade do meu sogro estava assim. O que eu fiz? Ela ficou, cresceu, amadureceu. O cara disse, bota veneno. Não quero não, porque eu tiro leite do gado como eu tiro leite para meu filho. Eu estou introduzindo veneno. Vai comer, que a gente sabe que a gente consome muita coisa dos mercados. Mas não eu sabendo de uma coisa, eu vou. Não. O que eu puder evitar, eu vou evitar. Deixei lá, rocei, gastei o dobro ou o triplo do que eu ia gastar se eu fosse pulverizar. Porque na época, não sei se um litro de remédio era 200 conto, eu gastei 800 de diária. Rocei, a malícia estava madura, rocei ela, praticamente não renovou. Acabou e gastou todo. Então assim, o ser humano criou
você for buscar lá na antiguidade, o agrotóxico não foi feito para a roça não. Por coisa de guerra. Então, assim, hoje você só vê o Brasil, dos países que mais utiliza agrotóxico no mundo. Tanto é que tem país aí que não utiliza, tem a fábrica que vende para o Brasil. Lá eles não querem porque é ruim, o Brasil com o peitão a cara aberta, recebendo tudo que vem de lá. É complicado isso aí, pra gente mudar também a cultura das pessoas, não é da noite para o dia. Eu acredito muito que se tivesse também políticas públicas voltadas para isso aí, com certeza ia diminuía bastante isso. Parece que você, na verdade, você trabalha com mais gosto, né? Você trabalha, tem menos estresse, o ambiente aqui é super agradável, uma área bem preservada. A questão, o vento aqui, quando chega na época do verão, você não dá vontade de ir para casa, né? Aqui a vontade é de passar, de ficar por aqui, porque realmente é um ambiente que deixa você mais leve. Você trabalha com gosto. Trago meus filhos sempre comigo, de por ele também acredito que ficaria aqui. Às vezes choram querendo vir para a roça, estar aqui comigo. E questão de família também, apesar de minha esposa não trabalhar nessa área específica, mas agrega muito valor porque é uma parceira. Acho que o que depender dela para o crescimento meu nessa área, o que tiver alcance dela, ela está 100%. E a intenção de vocês, os próximos 2, 3 anos, dela tá saindo do seu trabalho para a gente tocar o barco junto. É assim que eu chego na roça, né? Geralmente eu molho ou pela manhã cedo ou de tardezinha. Aí assim, eu planto consorciado, até uma sugestão de um amigo meu, sítio Palmeirinha, Salgado, Sergipe, e você fazer a agricultura de abundância, né? Você ter, aí planto consorciado de cenoura com coentro, que tem o coentro, por ter o cheiro mais forte, acaba inibindo algumas pragas, né? E o consórcio traz isso, você não tem aquela questão de uma praga chegar ali e só um inibe o outro, né? Assim, eu utilizo, no caso, a adubação, trabalho mais com esterco, né? Esterco de ovelha e de gado. Esses canteiros, a gente acaba fazendo hoje eu planto uma cenoura, colhi a cenoura, já planto uma cebolinha. Vou fazendo rotacionado, né? É assim, fico aqui, meio-dia vou em casa, almoço e volto. Assim, a intenção é estar pesquisando também, né? A gente vê alguma coisa, o que vier agregar valor. A gente então sempre, né, procurando nos informar para ver o que é mais viável. E assim, graças a Deus tem dado certo. Meu nome é Maria da Conceição, mas o pessoal só me conhece por Seixa. E aqui a comunidade é Coxo de Dentro. Aqui a gente começou em 96, eu trabalhava na firma e a firma fechou, de ametista, e aí a gente não tinha outra atividade, a gente resolveu plantar agricultura. Aí Robson apareceu aqui, ele trabalhava na Cofasp, ele apareceu e convidou a gente para trabalhar com produtos orgânicos, formar uma feira orgânica. Até então a gente nunca trabalhou com adubo químico, só que a gente tinha só assim poucas tipos de verdura. A gente só trabalhava com coentro, cebola e alface e flores. Aí quando ele convidou a gente para formar essa feira, a gente já passou a conhecer outras verduras, outras hortaliças que a gente não conhecia e começou a investir, né, nessas outras coisas. Até então, o momento para mim, graças a Deus, vem dando certo. Às vezes a gente falha numas coisinhas, demora de semear, de plantar. Às vezes falta o adubo, que a gente trabalha com adubo de gado, e a compostagem. Às vezes a gente demora de fazer, de pegar o adubo, e aí atrasa um pouquinho, mas já está normalizando tudo de novo, graças a Deus. Já tem muita coisinha plantada, vou plantar mais. Está ali ajeitando os canteiros para plantar mais novidade. E aí a comercialização, eu fico na feira de quarta, a feira orgânica de quarta-feira,
e fico na feira livre do sábado, lá no Mercado Livre, lá em cima. Só que e eu Roberto uso... também ajudou muito nós, né? Eu uso muito... O uniforme que eu uso quarta, eu uso sábado, que é o destaque para separar a gente da feira livre lá de cima, né? Porque o pessoal às vezes quer saber de onde a gente está, e aí para destacar onde está os nossos produtos, aí eu uso o avental, o guarda-pó e a touca que eu uso também. A gente tem que limpar ela, tirar esses matos de dentro, né, para poder dar terra, para ela desenvolver melhor e plantar outras coisas. Tem a cebola de cabeça também, que eu estou lá com a semente para plantar. Tem o agrião, que é muito procurado também. Já estou com a semente, a muda aqui para plantar, que é o agrião. Tem outras coisas também que tá aí, as mudas para plantar. Rapaz, fácil não é não, viu? Dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes as pessoas não sabem o tanto que a gente luta para chegar no ponto certo, né? Porque se você só plantar e não cuidar dela, elas não desenvolvem. Você tem que plantar, mas tem que cuidar também. Precisar de limpar ela, tirar os matinhos de dentro, chegar a terra no pé, molhar quando o sol estiver quente. Sempre tem que estar cuidando, porque ela não chega assim, só você plantou e deixou, ela vai dar, não. Assim, porque aqui a gente não tem outra coisa para fazer. Aí como eu estava parada, como eu falei, eu trabalhava na mina. Eu saí da mina, né? Aí eu engravidei, aí o homem disse que não podia trabalhar mais e me dispensou. Então eu tinha que procurar uma outra coisa, eu ia ficar parada o tempo todo, né? Eu era mais nova, né? Agora eu já estou com a idade avançada, não quero mais tanto trabalho, mas na época eu era mais nova, então eu precisava de fazer alguma coisa. E a única coisa que eu achei para fazer foi plantar verdura. Era o que a gente já trabalhava aqui, as meninas já trabalhavam, e nós fomos investindo em verdura e em flores. Aí Robson convidou a gente foi investir mais, coisa mais longe, né? A cenoura, a beterraba, que nós não plantávamos até então, o nabo, várias coisas que nós não plantávamos, nós só plantava coentro, cebola e alface. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.